Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal online. Sou Luciana Werneck, mineira, né? Me formei lá na UFMG e queria ser professora universitária. E passei na PUC São Paulo, passei na UNB, falei, não, o UNB não paga mensalidade, bora para esse Planalto Central. E vim, fiz o mestrado, fiz o doutorado, depois fiz uma pós lato sensu em terapia familiar e de casal. Mais recentemente fiz um curso de BT, que é uma das terapias de terceira onda, e venho investindo também no estudo de FAP. Sou mãe do Bruno e da Cecília, meus amores, e vocês vão ver que isso é uma informação importante também que me torna quem eu sou, né? E eu acho que a FAP vai falar muito sobre o papel do terapeuta enquanto pessoa. E eu acho que eu quero falar muito disso nessa palestra, né? Então, eu escolhi falar do papel do psicoterapeuta FAP. Então, a gente vai falar um pouquinho das características FAP, das características normalmente conhecidas de terapia. Eu vou fazer uma diferenciação. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa figura do terapeuta, né? Eu acho que a gente precisa falar da gente. Essa vai ser a temática, então, da nossa apresentação. O que a gente pensa, né, quando a gente fala de um terapeuta? A gente é treinado num conhecimento técnico durante a faculdade, de que a gente, de alguma maneira, vai haver pessoas que estão em sofrimento, vão nos procurar, e, de alguma maneira, a gente vai, entre aspas, consertar essas pessoas. De alguma maneira, a gente já está numa posição de hierarquia, em que eu sou o técnico, e que, de alguma maneira, eu tenho que estar relativamente bem, eu tenho um conhecimento específico, eu tenho uma prática, minha vida está tudo lindo, os boletos estão sendo pagos, o amor está em dia, né? Então, a gente tem uma visão e muitas vezes uma autopressão de como a gente tem que estar. Então, de alguma maneira, a gente vai esconder muito a gente enquanto pessoa, porque a gente tem que estar muito bem, quem vai num psicólogo que tem problema? Ninguém vai querer, teoricamente, ir nesse psicólogo que tem problema. E eu acho que a FAP, ela vai combater um pouquinho essa ideia desse terapeuta. E eu acho que a psicanálise, ela tem um termo para falar sobre isso, desse psicólogo, desse terapeuta, desse analista que fica num lugar de suposto saber. Eu acho que a FAP também critica isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Para isso, eu vou trazer o modelo, eu vou falar um pouquinho brevemente sobre a FAP, quais as características, mas não vou me ater a isso, vou supor que alguns de vocês sabem mais ou menos alguns pontos da FAP. Vou apresentar o modelo ACL e depois vou ficar falando um pouco mais da figura do terapeuta, tá? O que a FAP acredita? A FAP, então, é uma das terapias de terceira geração da terapia comportamental. Então, a terapia comportamental inicial é uma proposta muito técnica, em que eu vou lá e eu sou um engenheiro comportamental e eu vou resolver as coisas, os problemas. A terapia comportamental clássica nasce com o Watson, né? Me dê meia dúzia de crianças que eu vou transformar em médicos, bandidos. Ele fazia e acontecia, né? E aí talvez a gente herde isso no nosso imaginário, que a gente também faça e aconteça. E as coisas não são tão bem assim. Ao longo, então, do desenvolvimento da terapia comportamental, a gente chega hoje nas propostas contextuais. E uma dessas propostas contextuais é a FAP. Quais são os pressupostos aí da FAP? Lá na Universidade de Washington, havia um grupo de pesquisa do Bob Kohlenberg, e ele estava fazendo pesquisa em clínica. E eles começaram a notar que os pacientes, os clientes de uma determinada aluna de pós-graduação tinham uma melhora muito maior, em média, do que os outros pacientes e clientes. Então, eles foram, um caso de serendipidade, que é quando você tropeça num achado científico. Então, eles foram descobrir o que aquela pessoa fazia no consultório, que os resultados dela eram melhores. E aí nasce a FAP. Aquela mulher, que é a Tsai, Mavis Tsai, seja bem-vindo, ela era extremamente calorosa, conectada. Oi, querida. Ela era extremamente conectada,
e estabelecia relações genuínas de conexão com seus pacientes, com seus clientes, tá? Nesse contexto que nasce a FAP. Então, o subtítulo do primeiro livro é Criando Relações Intensas e Curativas. Então, eu acho que esse subtítulo, ele já mostra para a gente que o terapeuta, ele sai de uma postura tecnicista, de aplicação de técnicas, e vai para um lugar de criar relações autênticas, genuínas e de intimidade com o seu paciente, tá? Mas desde o lançamento desse livro, lá por volta, acho que da década de 80 até o momento, muita coisa aconteceu na FAP também. Um dos pressupostos da FAP é o quê? A maioria dos problemas que o paciente enfrenta quando ele chega no consultório tem a ver com dificuldades interpessoais. Como ele se relaciona com as pessoas, seja o seu pai, a sua mãe, a família, os amigos, o namorado, a namorada, é nesse local que estão as dificuldades, são nessas interações. Seja bem-vindo. Eu pensei que você estava oferecendo para mim. Eu falei, por quê, gente? Será que eu estou tremendo tanto assim? E olha que interessante, o que a gente tem no consultório? A gente tem uma relação entre duas pessoas antes de mais nada. Duas pessoas estão conversando, interagindo, criando uma relação em prol da melhora do paciente. Se eu tenho dificuldades nas minhas relações interpessoais e é dessas dificuldades que geram o meu sofrimento, o que aconteceria se eu utilizasse a própria relação terapêutica como um contexto de criar uma relação para melhora? Então, quando a gente aprende terapia comportamental tradicional, a gente fala que a relação terapêutica é algo que eu vou fazer no início para então fazer as intervenções. Na FAP, a própria relação terapêutica é que vai produzir as modificações, as transformações, as aceitações também. Tá? Nesse contexto, eles apresentaram determinados tipos de comportamentos que aconteceriam no consultório. Se eu tenho um tipo de comportamento de fuga de relações de intimidade na minha vida, com as minhas relações interpessoais, possivelmente eu vou apresentar comportamentos de fuga, de esquiva, de relações de intimidade com o meu terapeuta. Se eu sou agressiva com as minhas relações interpessoais, provavelmente eu posso apresentar comportamentos agressivos com o terapeuta. Tá? Esses comportamentos que a gente chamaria de comportamentos problema, porque de alguma maneira estão trazendo déficits, sofrimento, né, complicações para a vida desse paciente, esses comportamentos seriam do tipo 1, tá? Comportamentos a serem enfraquecidos, tá? Os comportamentos do tipo 2 seriam comportamentos a serem produzidos, estimulados, adicionados. Tá, se eu tenho um padrão de comunicação muito agressivo na minha vida, eu preciso produzir um padrão de comunicação empático, melhorar as habilidades de comunicação, por exemplo, ok? E aí, na relação terapêutica, eu vou ter um contexto ótimo para a criação desses repertórios do tipo 2. Tudo bem? Então, tipo 1, comportamentos a serem alterados, minimizados, diminuídos. Tipo 2, comportamentos a serem estabelecidos, tá? O que acontece? Inicialmente, mesmo na FAP, isso era muito voltado para o comportamento do paciente. Então, eu tenho que identificar comportamento 1, eu tenho que enfraquecer comportamento do tipo 1 e eu tenho que estabelecer comportamento do tipo 2. Tá? No início, então, da FAP, também o foco é nesse terapeuta modificando o comportamento desse terapeuta numa linha linear, unidirecional, tá? O que acontece ao desenvolvimento da FAP?
ela começa a perceber, os estudiosos começam a perceber que, na verdade, ali existem duas pessoas que possuem dificuldades, medos, sonhos, inseguranças, ansiedades, e que aquelas duas pessoas, elas apresentam uns comportamentos, problemas, também na sessão, e o terapeuta também apresentaria comportamentos do tipo 1 a serem modificados. Então, a gente sai de um lugar suposto saber que eu vou lá fazer e acontecer e resolver a vida do paciente, e eu começo a me ver como alguém que também tem dificuldades, limitações, sonhos e ansiedades. E isso, para nós psicólogos, é muito reconfortante, porque quem não escutou aí na sua vida, mas você, psicóloga, fazendo isso, né? Parece que a gente, né, vive numa bolha e a partir da faculdade a gente não tem problema. Os boletos são pagos, o amor está em dia. E não é bem assim, todo mundo sabe. E imagina um psicólogo que precisa tomar um remédio de ansiedade. Nossa. Então, não deve ser bom, porque se ele mesmo tem ansiedade, como é que ele vai tratar a ansiedade? E aí a gente começa a perceber que todos nós somos seres humanos quebrados. Quebrados no sentido de termos dificuldades e inseguranças. Então, a FAP do modelo ACL, e aí agora eu já entrei no modelo da FAP novo, ela começa a tratar esse terapeuta como um terapeuta que também potencialmente pode apresentar comportamentos do tipo 1 na sessão com aquele paciente. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês um comportamento do tipo 1 meu, que eu tenho que ficar atenta, que eu tenho que ficar observando, né? Então, às vezes acontece de eu ter dificuldade, não é dificuldade, esquecer de cobrar pacientes que eu sinto que, de alguma maneira, não está rendendo tanto. Então, de alguma maneira, existe um comportamento do tipo 1, de muita autopressão, de muita autocobrança, muito resultado, e aí quando não está acontecendo, cobrar, não, depois eu cobro. Deixa para lá, e eu tenho que ficar atenta a isso. Então, existem comportamentos do tipo 1 do terapeuta. E então, qual que é o título da palestra? Papel do terapeuta na terapia FAP. Do mesmo jeito que é um papel do terapeuta evocar comportamentos de melhora no paciente, também é papel do terapeuta ficar atento aos próprios uns, porque assim, não é terminou a faculdade e os uns sumiram. Os uns vão existir sempre, dificuldades vão existir sempre. Então, terminou a faculdade, antes de terminar, né? Terapia, supervisão, autocuidado. Então, a gente precisa ficar atento aos nossos uns, conhecer os nossos uns, observar, porque nossos uns podem ser diferentes. Uns, vocês viram que eram comportamentos, problemas a serem diminuídos, né? Eles podem acontecer de maneira diferente em diferentes pacientes. Eu posso ter comportamentos de dificuldade diferente com um paciente muito tímido, que eu posso ser, por exemplo, tender a ser muito cuidadosa, muito protetora, super protetora, e um paciente mais agressivo eu posso ter um muito combativo. Então, diferentes pacientes podem evocar comportamento do tipo 1 diferentes em mim. Então, não é uma coisa assim, não, eliminei os dois. Cada paciente novo é necessário que a gente preste atenção, nos conheça, como é que essa pessoa evoca em mim, às vezes, entre aspas, o meu pior. E o foco do modelo ACL novo não é na diminuição dos uns, tá? Na FAP inicial tinha uma escorregada nisso, sabe? Porque a gente vai ver as regras, uma das regras era evocar CRBs. E aí, muitas vezes, o foco era evocar comportamento problema. Acabava acontecendo isso. Na FAP e ACL, o foco é evocar dois. Do mesmo jeito que a gente tem o foco de evocar comportamento de melhora no paciente, a gente também tem um papel de evocar o nosso melhor na relação terapêutica, tá? Vou apresentar um pouquinho essa figura, e aí depois a gente vai dar continuidade aos slides, tá?
Imagine aqui duas pessoas. Notem que nenhum é identificado como cliente ou como paciente. Isso já nos informa que esses papéis aqui, eles podem ser intercambiáveis. Ora, o terapeuta pode estar nessa figura, e ora, o terapeuta pode estar nessa figura, e a mesma coisa em relação ao cliente, tá? O modelo ACL, né, que vem da tecla das letras em inglês, é um modelo de consciência, coragem e amor. Esses três rótulos, eles não são instâncias psíquicas, metafóricas e metafísicas que causariam um comportamento. Isso seria mentalismo. Esses rótulos são simplesmente rótulos que resumem determinados tipos de classes de comportamentos a serem buscadas, que para cada pessoa pode ter topografias diferentes. Tá? Então, não é que a gente tem que colocar isso goela abaixo no paciente, porque as topografias disso aqui podem ser muito distintas para diferentes pessoas. A primeira classe a ser desenvolvida no modelo ACL é consciência. Então, que está lá em cima. O que a gente precisa desenvolver, então, no paciente? Consciência dos seus próprios sentimentos, pensamentos, necessidades, desejos, valores e história. Está tampado ali, mas é história. Isso, gente, já é um objetivo terapêutico enorme. Não sei se vocês têm percepção disso. Mas quando a gente está conversando na terapia, a gente está conhecendo essa pessoa, ela também, quando ela vai nos contando, ela também está ficando sensível em relação a isso. Além que aqui eu acho que, até pela cultura aqui do IBAC, a gente estaria falando aqui, se referindo a autoconhecimento, ok? Além de conhecer sobre esses próprios eventos, o ideal é que a gente também desenvolva o repertório no paciente de discriminar, perceber os sentimentos dos outros, os pensamentos dos outros, as suas necessidades, desejos, histórias. E aí, eu conheço de mim e eu conheço do outro. Isso vai acontecer primeiro na sessão entre o terapeuta e o paciente, o terapeuta e o cliente, e isso vai, teoricamente, potencialmente, ser generalizado para o ambiente natural, ok? Isso, então, é desenvolvimento de consciência. Agora, isso tem que acontecer apenas por parte do repertório do cliente? Não. A gente também precisa conhecer os nossos valores, ter esse tipo de autoconhecimento. A gente vai voltar nessa figura, tá? Quanto será que você aí sentado, terapeuta, está ciente dos seus valores? Quando você está sentado diante de um paciente que às vezes é desafiante para os seus próprios repertórios, gera sentimentos às vezes de frustração, talvez pelo resultado que não está acontecendo, ou pela repetição de padrões problemáticos que não se alteram. O quanto vocês estão conscientes de como isso toca vocês, influencia, impacta vocês como pessoas? Porque, de alguma maneira, aquele não desenvolvimento do paciente pode tocar num lugar de vaidade do terapeuta. Né, tem um tempão que eu estou estudando, me formei agora, o consultório está vazio, todo mundo está perguntando, mas e aí, você escolheu esse curso aí, devia ter feito direito, por que que foi fazer, tá vendo? O consultório está vazio, está errado. Então, a gente sofre pressão nas nossas vidas, os boletos chegam, tem que ser pagos também, né? Não precisa nem ser uma pressão de uma pessoa, e o resultado do paciente, ele pode nos influenciar nas nossas próprias questões. E aí eu pergunto, o quanto estamos conscientes de como o que sabemos ou o que não sabemos sobre nós impacta o cliente? Porque as suas intervenções em relação ao cliente podem não ser baseadas apenas na sua análise sobre ele, mas muitas vezes nas pressões que você sofre na sua família, ou nas pressões que você sofre em relação às suas próprias inseguranças, das suas escolhas. E aí a gente começa a perceber o papel da gente conhecer
a gente mesmo, as nossas necessidades, as nossas operações estabelecedoras, e o que está, muitas vezes, embasando uma intervenção que a gente chega com o paciente, pressionando ou acusando. Então, acho que isso é bem importante. E aí, eu queria convidar vocês, queria que vocês se sentassem de maneira confortável na cadeira, colocassem os 2 pés no chão. Gostaria que vocês imaginassem que existe uma linha que liga o topo da sua cabeça ao céu. Se você desejar, você pode fechar os seus olhos. Caso você queira escolher, você pode deixar o seu olho aberto, semicerrado, fixado num ponto à frente. Eu gostaria que vocês começassem a respirar e que prestassem atenção à sua respiração. Essa respiração, o ar vai entrar pelo seu nariz. Procure prestar atenção ou no ar passando pelo nariz, ou o ar passando pela... ou preenchendo o seu pulmão. Se você preferir prestar atenção. Pensamentos vão vir à cabeça. Apenas observe os pensamentos e volte a atenção para a respiração. Talvez esse momento seja o primeiro momento do dia que você esteja em contato único com o seu corpo, com a sua respiração. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Pelo que você gostaria de ser lembrado pelos seus clientes atuais ou que já se encerrou o tratamento? Como você gostaria de ser lembrado? Apenas aceite o que vier à sua cabeça. Volte a atenção para a respiração. Dê cerca de 3 respirações e pode começar a abrir os olhos. Podem começar a se mexer. Falando de papel do terapeuta, eu acho que quando a gente faz uma parada de meditação, 2 minutos, 3 minutos antes de uma sessão terapêutica, é um momento de você entrar em contato com o que está passando no seu coração, o que você está pensando, que necessidades você está tendo, às vezes sono, às vezes fome, às vezes medo de uma sessão que está por vir. Então esse contato é muito importante e às vezes é o primeiro momento em que você vai chegar naquele momento presente. Então é um tipo de habilidade bem importante, então quem tiver a oportunidade de fazer cursos de meditação, de mindfulness, é bem interessante. Em relação ao conteúdo,
eu fiz esse exercício para a gente entrar em contato com uma habilidade de consciência. Uma consciência de um valor que você tem em relação aos seus atendimentos. Será que quando eu fiz essa pergunta, vocês pensaram, eu queria que ele falasse, nossa, aquela terapeuta é muito foda. Em 2 sessões ela já me disse tudo o que acontecia comigo. Ou aquela terapeuta, nossa, ela é brava. Nossa, ela me falava na cara o que eu tinha que fazer. Ou será que você pensou que você gostaria que essa pessoa sentisse que você estava do lado dela? De alguma maneira, quando a gente pensa pelo que a gente quer ser lembrado, isso é um valor que a gente está colocando peso nele. Então, que você possa, através desse exercício, ter entrado em contato com um valor que vem sendo investido nos seus atendimentos. Alguém gostaria de comentar o que pensou e como foi pensar nisso? Não precisaria falar do conteúdo, pode só falar a sensação de refletir sobre isso, que impacto que teve. Online, inclusive. O microfone tem aí? Tem. Você é a? Débora. A Débora vai falar. Na verdade, eu vou falar pelo Frederico Veloso, que mandou mensagem aqui no online. Legal. E ele falou, eu luto para que eles me esqueçam e não precisem mais de mim. A relação terapêutica é a única relação que quando acaba é porque deu certo. Que legal. Obrigada, querido. Muito gostoso a sua participação e o conteúdo. Eu conheci essa frase sua. Eu pensei exatamente assim, da importância de que eu possa ampliar a consciência de cada um, né? Que eu possa ajudar a colaborar nessa caminhada, né? De uma maior amplitude da consciência de cada um. Seu conhecimento, né? A Claudinete, então, trouxe isso, né? Dessa sensação de ter beneficiado o processo do cliente. Eu achei interessante, porque a gente vai deixando de fazer esse tipo de exercício, né? E dá uma sensação de que a gente vai se desligando também de tudo aquilo. Eu atendo na rede pública, né? Crianças vítimas de violência. Então, eu termino meu trabalho e subo para a clínica, pós-expediente. Então, eu tive pensando o quanto que eu chego sobrecarregada, o quanto que eu chego agitada, e pá, próximo. E muitas vezes a gente não se desliga daquilo que a gente está fazendo, ou mesmo de nós mesmos, para dar atenção para aquilo que o outro trouxe. Então, eu achei muito bacana. E eu sou Mariana, atenção ao que o outro vai trazer e o que você está trazendo. Porque às vezes teve um dia de trabalho estressante, então você pode trazer uma agitação, então às vezes esses 5 minutos não vai ser suficiente para tirar a agitação, mas vai colocar no radar. E que aí você vai estar com isso em perspectiva, até para lidar com aquela sessão. E você pode até dar um feedback de como você está para o paciente, se você sentir que você não vai conseguir não deixar transparecer. Sabe? Então, acho que é bem gostoso. O Fábio falou aqui, cheguei a me emocionar e chorar quando veio o pensamento de ser lembrado como alguém que esteve presente com a pessoa num momento difícil e ajudou a ser uma pessoa melhor, a se aceitar e se amar. A Franciele disse... Esse primeiro foi quem? Fábio. Obrigada, Fábio, por compartilhar isso, querido. A Franciele disse, pensei em ser lembrada como uma pessoa com uma postura não julgamentosa, amorosa, que acolhe e que auxilia a pessoa a entrar em contato com o que é importante para ela. Valores, no fim das contas, também estão presentes na minha vida pessoal. Franciele. Franciele? Obrigada, querida, sim. Muito gostoso. Eu acho que esse tipo de exercício faz a gente entrar em contato, né, com o que move o nosso trabalho com aquele paciente, e a gente também poder fazer edições em relação a isso, porque eu acho que também, isso também está imbuído em pressões, autopressões em relação ao resultado, e aí acho que é importante a gente colocar um equilíbrio em relação a
procurar fazer o melhor de si no atendimento e aceitar que não temos controle completo das coisas, das contingências. E aí, isso é um pouco da DBT, que traz esse equilíbrio entre tese e antítese, para a produção dessa síntese, né? Que sim, eu preciso sentir que eu estou fazendo o meu melhor e aceitar que o meu melhor pode não ser suficiente. E esse equilíbrio traz em si um auto-perdão. Né? Então, talvez, quando eu fiz o exercício, eu pensei que eu gostaria que aquela pessoa falasse assim, a Luciana estava do meu lado. Até quando a gente não conseguiu. Né? Até quando eu decidi sair da terapia, a Luciana me apoiou. Eu acho que é isso que marca para mim esse apoio incondicional. Qual delas? Eu preciso entrar em contato que eu vou fazer o melhor que eu posso e não é o mas, porque em DBT não trabalha com o operante verbal mas, ela trabalha com e. E eu não tenho controle total sobre as condições, sobre as contingências. E aí é um equilíbrio entre mudança no sentido eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou providenciar estratégias, técnicas, e eu vou aceitar que eu não sou todo poderoso e que eu tenho controle de tudo, e que eu vou lá manejar, evocar e tudo vai acontecer e tudo vai ser lindo, maravilhoso. O lindo, maravilhoso são duas pessoas na arena da vida, que aí é um termo da Brené Brown. Vocês conhecem a Brené Brown? Vou escrever aqui no cantinho. Então, Brené Brown. Dá para ver, né? Então, tem 3 materiais que eu indico. 4. Um é um vídeo do TED, que também está no YouTube, que chama Vulnerabilidade. O outro é Vergonha, ou Shame, né? Aqui, e tem os livros. Aqui tem um no Netflix. Se vocês colocarem o nome dela na Netflix, vai sair. E tem no YouTube... um pequeno vídeo sobre empatia. Maravilhoso, né? Para trabalhar também com casais, né? Tá. O livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Pois é, nesse segundo vídeo aqui da vergonha, ela fala sobre o conceito de arena da vida, que é muito fácil ficar de fora da arena da vida, apontando quem está perdendo e ganhando lá dentro, e aí se fica numa posição de segurança. Difícil mesmo é entrar na arena da vida sem garantia de sucesso. E aí, mesmo falhando, fracassando, sair dessa arena com a certeza que se fez o melhor que pôde, mas não tinha controle completo das condições. Então, indico, é maravilhosa. Tá? Espero, então, que isso tenha servido para vocês entrarem em contato um pouquinho sobre os valores que estão embasando a consciência de valores. A gente está no C de consciência, tá? O que acontece? Lá no livro 1, os autores apresentam regras sobre o desempenho do terapeuta. O que o terapeuta deveria ficar atento na sessão, tá? A regra 1 envolve prestar atenção aos CRBs, e aqui eu coloquei aos T's. O que é CRB? Comportamento clinicamente relevante. É a instância de comportamento que acontece na sessão do tipo... que tem a ver com o sofrimento do indivíduo.
Então, se na minha vida eu tenho um determinado tipo de padrão comportamental, por exemplo, rispidez, e isso acontece na sessão, isso é um comportamento CRB, que pode acontecer com outra topografia, tá, gente? Mas não vou entrar em detalhes nisso, não. Eu adicionei os T's porque a gente também precisaria prestar atenção aos T's, que são os comportamentos relativos aos nossos repertórios, do tipo 1 e do tipo 2. Por que eu coloquei isso aqui? Ah, lembrei, porque a gente está no C de consciência. Se a gente está no C de consciência, a partir do momento em que eu presto atenção nos comportamentos clinicamente relevantes do cliente e que eu presto atenção nos comportamentos relevantes do terapeuta com aquele cliente específico, eu estou exercitando a regra 1, de prestar atenção, tá? Aí eu voltei com essa figura aqui para a gente falar do segundo conjunto de classes de comportamento a serem desenvolvidos, que envolve a classe chamada de coragem, tá? O que acontece? Estar vulnerável é o contrário de parecer o foda que vai resolver tudo, tá? Autoexposição, poder expor algum tipo de autorrelato, de algum tipo de informação, alguma coisa que tenha a ver com o próprio terapeuta. O que acontece? Normalmente, quando a gente vai dar modelo no consultório, que a gente conta uma história, normalmente há uma tendência da gente contar uma história bem sucedida. Então tá lá o paciente, ai, tá acontecendo isso comigo, tá muito difícil. Não, deixa eu te contar, comigo foi assim também, aí eu fiz assim, deu tudo certo. Aí é lindo, né, gente? Aí, ótimo, aí é fácil fazer autorrevelação, né? Porque aí você conta uma coisa que você foi bem sucedido. Às vezes, uma autorrevelação... Peraí, então agora, antes de continuar, qual é o contexto que permite a gente fazer uma autorrevelação? A autorrevelação tem que ser em benefício do paciente. Então, não é assim, nossa, tô querendo desabafar com alguém. Nossa, é tão engraçada essa história, deixa eu te contar. Não, eu não posso gastar tempo da sessão contando uma história que a beneficiada sou eu. Aí tava fácil, né, gente? Aí eu não ia pagar nem terapia. Tava demorando eu soltar minhas piadinhas. Eu tava mais tensa no início. E aí... Solta mais. Não, já vai acabar lá. E aí, 10, falta 10 pacientes. Então, a autorrevelação, ela deve ser feita desde que o beneficiado seja o cliente, tá? Porque senão, chega, o paciente ele vai ficar com uma sensação de que, nossa, eu ia lá naquela terapeuta, mas ela ficava só falando do filho dela. Claro que pode acontecer uma situação em que você está fazendo uma autorrevelação e o seu objetivo com aquilo terapêutico é para o paciente, mas pode não haver a percepção disso, ok? E aí ele pode ficar com uma impressão errada, especialmente se ele vem de outros modelos de terapia em que o terapeuta não revela nada de si. Então, a primeira vez que ele revela alguma coisa de si, ele vai falar assim, nossa, esse pouco profissional. Acontece, tá, gente? Nossa, se você chorar, a colega tá falando, ferrou. Então, tem que usar com cuidado, com muito... Também entendendo o repertório daquela pessoa, se ela já vem de uma terapia. Mas e, por exemplo, se o terapeuta se sentir sensibilizado com aquela ação e tiver alguma coisa que faz com que o paciente relaxe naquele momento e aí eles possam compartilhar aquela situação, né? Seria interessante, né? Acho que a colega está perguntando se uma sensibilidade do terapeuta pode ser benéfica para o paciente. É isso que eu estou falando. Se for benéfico para o paciente, é permitido. Né? Mas assim, não é aquela... eu também estou muito triste com isso que está acontecendo com você. Eu nunca vi isso na minha vida. Senta aqui. Não é isso, né, gente? Para. Hoje eu tô muito sensível, tô na TPM.
Não vai ser possível, né, gente? Não pode, não pode. Então, é necessário. Então, assim, é possível que um terapeuta chore numa sessão? É possível que um terapeuta chore numa sessão, mas vai ser muito discriminável se aquele choro tem um contexto, se aquele choro não é um descontrole do paciente, mas porque ele está sintonizado com a gravidade daquela história, se tem um contexto. Então, é discriminável isso, mas claro que isso pode ser pontuado. Isso pode ser pontuado para o paciente em relação à ocorrência daquele choro, por que aquilo acontece daquele jeito, e aquilo pode ampliar a relação terapêutica. Mas aí não é virar uma mantra agora. Luciana mandou que é chorar, tretou, relou, tem uma história triste e chora. Não, não é isso, né? Então, a autoexposição pode gerar e envolve repertórios de coragem. Você sai de uma zona de conforto. Gente, agora, quando você sai da zona de conforto, não dá para esperar risco zero. Pode dar errado? Pode, ou senão não era sair da zona de conforto. Então, era um pezinho na zona de conforto, um pezinho aqui fora. Aí ficava assim. Não, aí não é. Então, realmente, é possível que não dê resultado. Mas se eu vou usar uma estratégia só com 100% de garantia, não é coragem. É paradoxal, né? Não, eu vou usar essa estratégia corajosa e a Luciana falou que é 100% de chance de dar certo. Não é corajoso, porque, na verdade, tem um negócio no cartório falando que vai dar certo, então não é corajoso. Então, corajoso envolve um pouco sair da zona de conforto. O que vai dar solidez? A sua experiência, a quantidade que você estuda, recursos experienciais, como a Mara estava falando, o quanto você conhece daquela pessoa, de como aquilo impacta aquela pessoa, de como aquilo combina com os desafios que ela precisa desenvolver, tá? Pedir, né, por algo, por exemplo, por proximidade. Então, às vezes, você pode... você poderia... eu não vou conseguir, porque eu fiquei nervosa pelo tempo. Então, vamos falar da coragem. Estar vulnerável, autoexposição, pedir ou vínculo. E aí, o que eu preparei aqui? Eu preparei uma atividade para vocês, porque lembram que eu falei que eu ia estar o tempo todo? Porque nos cursos, o que eles preparam? Eles ficam olhando para o cliente, qual é o repertório problemático do cliente, o que é o 2 do cliente, o que a gente faz para o 2 aparecer. Eu estou tentando falar um pouco da gente. Então, o primeiro exercício era a consciência dos valores que estão embasando a sua prática clínica. Então, a gente fez aquele exercício mindfulness. Se alguém quiser conversar sobre o resultado depois comigo, particular, podemos conversar. Agora, é um exercício de coragem seu. Então, um exercício que eu vou propor para cada um no seu próprio íntimo, que você pode executar ou não, mas é um exercício de coragem, que seria o quê? Como você poderia agir nos próximos dias que possa revelar você como um ser humano vulnerável e passível de falha. E aí, falha eu coloquei entre aspas. Pode ser na sua vida pessoal. Então, às vezes, a gente está num lugar de ter razão. Às vezes, a gente está num lugar de dona da verdade. E talvez estamos do lado da verdade ou da razão. E estamos muito presos a isso. Como é que você poderia, de alguma maneira, nesses próximos dias, se engajar numa atitude corajosa que envolva se expor ao outro como alguém que não sabe todas as respostas, que tem dúvidas, que tem medos. Pode ser com uma pessoa da sua vida pessoal e pode ser também com um paciente. Às vezes, mas aí eu coloquei aqui, importante. Qualquer estratégia que seja utilizada, tendo em vista a utilidade para o cliente, não em benefício do psicoterapeuta. A Luciana passou o exercício, então agora eu chego lá no cliente e jogo uma bomba para ele. Chego lá e falo assim, olha, a terapia não está andando, estou me sentindo meio mal com isso, estava pensando até da gente parar a terapia. Cadê o benefício? Você chegou lá, jogou toda
carga em cima dele e ele nem que tem que falar assim, tô meio cansado de te atender, vamos, Edu, vai pra frente, que tal? Olha, você vai embora, eu fico aqui. Você procura outro terapeuta. Gente, isso é um abandono. Então, é uma autorrevelação de um ser humano como alguém vulnerável não é jogar o seu material não trabalhado para outra pessoa, tá? Mas é, de alguma maneira, conversar com alguém, seja um namorado, um irmão, um amigo, de alguma coisa que está aqui no seu íntimo, que está doendo, que você está com dúvida, que você quer conversar. Eu acho mais favorável no contexto pessoal, nesse momento. Qual que é o impacto em vocês dessa proposta? Maluca? Desafiante? Ótima? Importante. Eu acho que aqui a gente está evocando um 2 de coragem. A colega. Tenho 2 minutos. O que seria coragem em termos das regras da FAP? Lembra que eu falei que existiam as regras que guiariam os comportamentos do terapeuta? A regra 2 envolve emitir ações para evocar melhora. Então, no momento em que eu falo com vocês, que tal, nos próximos dias, vocês ficarem atentos, então tem que desenvolver consciência também, ficarem atentos a contextos em que vocês possam emitir um comportamento da classe de coragem, que envolva se expor como alguém não perfeito, sei lá, né? Para isso, eu vou... Para essa tarefa da coragem, eu vou indicar um vídeo para ver, tá? No YouTube, o presente. O presente é um garotinho jogando videogame, para vocês saberem se é o vídeo certo. Caso não encontrando, ou havendo alguma dificuldade, lucianawerneck@gmail.com. E o WhatsApp 984157070. Eu fiz isso? Ah, eu apertei aqui. Visualizar onde está? Aqui? Para a direita ou para a esquerda? Ah, aqui. Lá embaixo? Aqui. Então, acho que fica uma provocação de coragem aqui. E a regra 2 envolve condições de evocar isso. De alguma maneira, quando eu sugiro essa atividade para vocês, é uma atividade evocativa que pode ser bem-sucedida ou não. A expectativa é que sim, mas eu acho que quando a gente vincula o resultado a um resultado no outro, a gente está em maus lençóis. Se a gente vincula o resultado a eu consegui fazer uma coisa que eu costumo não fazer, o resultado já é positivo até se com o outro não for positivo. Isso é uma estratégia de vincular o paciente na estratégia, mesmo se os resultados no outro não forem interessantes. Porque ele pode ser corajoso, falar algo vulnerável e a outra pessoa, eu ia falar um palavrão, nem ligar, nem ligar para aquele ouro jogado, né? Mas no momento em que eu me engajei em algo difícil para mim e que eu fiz, isso já é bem sucedido, já é valoroso, tá? A outra estratégia seria de amor, essa classe de comportamento que envolveria prover segurança quando o outro fica vulnerável, compreender quando o outro se expõe, ter empatia, dar quando o outro me pede alguma coisa. E aí, que atividade eu coloquei para vocês em relação à classe de comportamentos amor? Eu escolhi autocuidado, porque eu acho que nós, psicólogos, temos pouco autocuidado.
Acho que a gente aprende muito a cuidar do outro, ser empático, cuidar, e a gente se cuida pouco, tá? Faz pouco terapia, porque fazer terapia... Eu sei todas as contingências, né? Pense em alguma atividade que você goste de fazer e que você vem negligenciando. Não, não tem nada na cabeça de vocês assim. Vocês estão tudo em dia com coisas boas. Dançar. Cavalgar. É possível planejar, executar essa atividade nos próximos dias? Se não, nos próximos meses? É possível, ao menos, tomar uma ação para que essa atividade, ainda sem data, aconteça? Abrir uma poupança, se for uma viagem, planejar a atividade antes de estar agendada, por exemplo, se é uma viagem, você pode já estudar os itinerários, você pode planejar sem ela estar agendada, né? Imagina essa atividade sendo proposta para um paciente que não sabe se cuidar e que nunca prioriza coisas para si próprio. É uma atividade extremamente evocativa de autocuidado, mas que eu escolhi propor para vocês. Uma atividade de autocuidado, que é um amor em relação a vocês mesmos. Respirar. E aí, acho que o que eu mais queria deixar na palestra de hoje é que todas as regras, toda a evocação de dois, todo o desenvolvimento de consciência, coragem e amor não é focado no repertório do cliente. Nós precisamos nos engajar ativamente em produzir os nossos próprios repertórios de consciência de si e do outro, de coragem, de sair da zona de conforto e de autocuidado. Acho que é isso. Ah, não, tem mais a falar. Gente, preparem-se. E é com eles que eu procuro desenvolver essas habilidades. Cecília, Bruno e eu. Obrigada. Obrigada, pessoal.